Alô galera, Vasco Análise, meu canal aqui no YouTube, né? Mas se inscreva também nas plataformas Kawaii, TikTok, Instagram. Hoje, dia 12, feriado, né? Feriado religioso e também conhecido como Dia das Crianças, né? Alguns tópicos aí importantes, né? E sem ficar na mesmice, né? Dizendo toda vez, qual o time que está treinando e blá blá blá. Esse ponto até eu vou falar hoje. Por exemplo, estão prejudicando o Vasco, não sei o quê. Não vou entrar nisso, porque já está ficando repetitivo. E os caras soltam aí para a próxima partida. O cara que vai ficar no VAR, como dono do VAR, na próxima partida, tem um histórico aí de confusões. Mas não vou entrar nesse mérito não, para não me tornar aqui um canal repetitivo. Bom, notícias de hoje, né? O Flamengo foi a Conmebol e requisitou jogar no Maracanã contra o Vasco, né? Tem um jogo programado aí para a final, ou melhor, tem um jogo programado para a final da Libertadores no Maracanã. Fluminense, Boca e Fluminense, é um jogo só, como se fosse um campo neutro, metade para cada um. E parece que obteve êxito, né? Vai conseguir jogar com o Vasco no Maracanã a próxima partida, né? Bom, se a Conmebol permitiu que o Flamengo jogue contra o Vasco no Maracanã, mesmo estando esse estádio aí designado para a final da Libertadores, o Vasco também vai ter direito de jogar contra o Botafogo no Maracanã, ao invés de mandar esse jogo em Cariacica, em outro lugar qualquer. Isso é o normal. A Conmebol não pode permitir o Flamengo de jogar lá no Maracanã e vetar o Vasco. Também tem um clássico contra o Botafogo, e nunca se esquecendo que o Vasco é o primeiro campeão carioca do Maracanã, primeiro campeão do Maracanã, primeiro campeão carioca brasileiro a ganhar no Maracanã. Então, queremos aí direitos iguais. Flamengo jogando no Maracanã contra o Vasco, mando de campo do Flamengo. Queremos jogar no Maracanã contra o Botafogo, mando de campo também, direitos iguais, né? Para que não haja famigerada 2 pesos e 2 medidas. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o Edmundo, que é o meu craque aí. Primeiro o Roberto, todos os tempos, mas já falecido, mas continua vivo na memória de todos. O craque, o artista, esses caras não morrem, o trabalho fica aí vivo. Então é correto eu falar Roberto vive, como Machado de Assis vive, essas coisas todas, literariamente falando e artisticamente falando. Bom, dito isso, Edmundo aí é o maior craque vivo, né? Disparado depois do Roberto, não há condições de colocar Juninho, Felipe, Pedrinho, nada disso aí. Estão abaixo, não obstante serem grandes craques do Vasco, né? Digo de adaptação ao clube, ele era o Vasco quando o Vasco jogava, né? Então ele tem que ter um pouco mais de cuidado, porque ele é uma pessoa pública, né? E não obstante ele ser ligado ao Pedrinho, que é de situação, ele está aí agora dizendo sobre SAF. Olha, a SAF, que eu sou a favor do modelo da SAF, o Edmundo falando, né? Mas a 777 pagou o Vasco agora o último aporte com dinheiros vindos de 3 empresas, blá blá blá. Edmundo, isso não é um mérito teu. Inclusive, isso aí não tem problema algum. Uma empresa pode ter outras empresas, se o dinheiro entrar licitamente, não tem problema. Então, você aí, diferentemente dos outros, que é uma figura pública, tem que tomar cuidado com o que você fala, até para não perder a credibilidade, né? No seu canal e com os vascaínos, né? Todo mundo sabe que eu não tenho posição firmada sobre venda, se era necessário vender. A minha opinião é que não era necessário, mas a minha opinião que não está formada era: tínhamos que nos transformar em SAF mesmo, não podia haver um cotizamento com os vascaínos e tal, blá blá blá. E depois, isso é fato, né? Vender para a SAF sem experiência alguma, sem expertise, para a SAF 777, né? Sem expertise, uma estagiária do futebol, uma estagiária de esporte, ligada a consórcio, não tem clima algum de futebol, mas isso é uma outra história. Então, Edmundo, fica ligado aí, para você não se queimar com a opinião pública,
não sofrer processos aí, porque não obstante você ser um cara que comenta bem campo e bola, não sabe muito das situações fora de campo. Então tem que tomar cuidado com essas situações aí, né? Bom, eu disse que não ia comentar com relação a time que vai entrar em campo contra o Fortaleza, porque a gente não tem notícia. Não há um canal aberto do futebol do Vasco com um torcedor. Não há um canal aberto do futebol do Vasco com um torcedor off-Rio, que notadamente o Vasco é o maior time do Brasil com torcedores fora do seu município. O Vasco é o maior off-Rio do Brasil, talvez do mundo, né? Não existe um time que tenha mais torcedores fora do seu município, do seu distrito, seja lá onde for, que vocês queiram comentar, do que o Vasco. Então, a diretoria não obrigou a SAF, através do seu futebol, SAF Futebol, não fez isso, e a gente continua sem canal algum para explicar aí qualquer coisa sobre o Vasco. Inclusive o time que vem sendo treinado, o time que está sendo visto para ser colocado em campo contra o Fortaleza, a mesma vergonha de sempre, né? A mesma falta de credibilidade e blá blá blá, blé blé blé. A gente não tem um canal com Vasco, digo futebol Vasco, né? Porque diretoria e SAF hoje são farinha do mesmo saco. Não há fiscalização, não há auditoria, e eu venho falando aqui sempre, né? Se tiver que ter alguém aí nas próximas eleições, que seja um condão de não situação, para que possa fiscalizar, auditar a SAF. Inclusive, como eu falei ontem, né? Ter aberto mão aí da possibilidade de dar o start para que a SAF impedisse o bônus de subscrição dessa vez, e que ano que vem e outros anos, nos aportes que tivessem que ser colocados, se houvesse atrasos, ela não pudesse mais impedir o bônus de subscrição, né? Então é tudo um conluio entre Salgado e companhia, Salgado, etc., porque quanto menos auditoria, mais situações que podem entrar para o Vasco, sem verificação de legalidade ou não, e tudo que a SAF 777 obtém, o Vasco, através da diretoria, melhor dizendo, a diretoria, o associativo que Salgado e companhia, morde 30%. Então serão amigos eternos, né? A não ser que entre alguém aí para divergir. SAF e diretoria falarem a mesma língua não significa serem farinha do mesmo saco. A diretoria tem que fiscalizar a SAF do Vasco, porque só tem 30%. E tem que pugnar aí por legitimidade, por situações corretas, né? E não aí arremedos de uma falsa justiça. Bom, então eu falei aqui sobre que o Vasco tem que jogar no Maracanã contra o Botafogo. Se o Vasco for jogar contra o Flamengo, mando de campo do Flamengo, salvo engano. Falei sobre o Edmundo, para ele ter um pouco mais de calma, porque não conhece os meandros fora do futebol, para não se enveredar em situações que ele não possa na frente provar. Falta de canal com o Vasco, né? Falta de canal com o torcedor, melhor dizendo, do futebol do Vasco com o seu torcedor, e outros assuntos aí periféricos a isso, né? Bom, hoje é feriado, poucos assuntos. Espero que vocês estejam curtindo aí esse feriadão, né, religioso, e também colocado aí como feriado das crianças, etc, blá blá blá, e que todo mundo fique aí bem, né? Vasco e análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.